Então, ao lermos o capítulo 3, sobretudo a partir do versículo 7, quando o apóstolo começa a exortação, ele vai trabalhar essas duas ideias: a questão da fé e o problema da incredulidade. E isso nos diz respeito profundamente, porque eu particularmente, nos meus últimos estudos da Escritura, poderia colocar aí dentro dos últimos 2 anos ou 3 anos de estudo, haja vista que eu estudo a palavra de Deus há bastante tempo, mas nos últimos 3 anos para cá, Deus tem me despertado para essa questão, para a questão da fé e para o problema da incredulidade. Talvez para muitos isso não pareça ser algo relevante. Haja vista que nós vivemos numa nação, num país praticamente, podemos colocar entre aspas, né? Uma nação crédula. Porque a nossa maioria dos brasileiros, eles creem de alguma maneira no Evangelho. Porque tem os católicos, tem os protestantes, tem os evangélicos, tem os espíritas. Então, na sua maioria, o povo brasileiro é inclinado à fé, é inclinado à credulidade. Porém, isso não parece ser uma coisa muito boa ou saudável. Ou, pelo menos, poderíamos colocar em outros termos, né? Isso não parece ser algo genuíno, essa fé, essa credulidade, segundo a Escritura Sagrada. Então, nós temos colocado em xeque, o problema da incredulidade e a questão da fé. E esse texto nos traz, portanto, essa reflexão. Então é muito importante que nós atentemos ao que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Tá bom? Então capítulo 3, eu quero começar aqui a partir do versículo 6, tomando-o por premissa para desenvolver o restante do pensamento. O versículo 6 diz assim, olha: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Estamos aqui diante de um texto que em si mesmo ele é simples no que ele diz. Porém, em razão do conhecimento da língua, ou das leis que regem as línguas, sobretudo no caso da nossa língua em português, nós estamos lendo em português, ocorre que esse texto se torna um texto complexo. Logo, alguém ao ler esse texto, pensa assim: ora, se nós somos a casa de Deus, se guardarmos firmes, ou firme até o fim, a nossa esperança, alguém poderia dizer, então é preciso que alguém persevere firme na fé até o final, para que então ele seja feito casa de Deus. Como se o ser feito casa de Deus fosse um resultado de uma equação, ou fosse o resultado de um perseverar na verdade ou no Evangelho. É assim que pensam a maioria dos cristãos. Eles acreditam que a vida eterna, ou se tornar efetivamente casa de Deus, o entrar com Deus para a eternidade, eles pensam que é um resultado final de um labor, de um trabalho. E é por esse motivo, inclusive, que os cristãos são tão fracos. Não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso, mas se existe um povo fraco no que diz respeito à vida espiritual, é o povo cristão, um povo indisciplinado com respeito a uma vida interior, de fato, que expressa a Deus. Isso porque se coloca como sendo um caminho de condutas a fim de se alcançar algo. E como esse algo parece nunca chegar, porque isso é projetado para o futuro, uma questão escatológica, e aí então vem o cansaço espiritual. A pessoa começa com o intuito de fazer o bem, começa com o intuito de proceder bem, porém ele não consegue essa perseverança. E a resposta para essa questão é muito simples. Não consegue a perseverança porque ele quer ser, ou melhor, ele quer fazer algo que ele próprio não é. É a relação entre o fazer e o ser. Então muitos querendo fazer algo que seja moralmente sadio, ou que seja biblicamente aceitável, ou em termos mais espirituais, né? Querendo agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, não conseguem realizar. Porque é uma dicotomia. Uma coisa é você querer fazer, outra coisa é você ser aquilo que você então vai manifestar.